Estamos aqui com o presidente do movimento, pastor Daniel Batista. Pastor, qual é a opinião do pastor sobre este evento? Uma noite de muito frio. Bom, primeira coisa que é importante a gente registrar no que nós viemos fazer aqui de manifestação é no que o movimento Igreja Sem Política ele se ampara, naqueles 3 princípios importantes, que é identificar a autoridade da igreja e da teologia que nós devemos receber e crer, que é Cristo, é messiânico. O segundo ponto, a unidade instrumental do dever cristão e do serviço cristão, como também do dever de ser igreja. E o último ponto e princípio, que é o padrão do governo eclesiástico, o padrão instituído por Cristo de como deve ser o governo e a visão administrativa da igreja, por homens que ele escolheu e por homens que ele preparou pessoalmente. Então, dentro desses 3 princípios, que são regras básicas, né, do que nós devemos receber, incorporar e crer, percebe-se o quê? Que tudo que eles estão efetuando aqui, cumprindo aqui, é contraditório. Tá? Então, as imagens vão aparecer e vão falar por si mesmas. Há muitos elementos que se contradizem ali, que tudo que eles fazem ali não se encontra nisso, no método, no sistema e no princípio que Jesus usou para ser o Messias e a igreja posteriormente para servi-lo, historicamente falando. Então o desafio deles é esse aqui, encontrar algum ponto da história, algum momento de Jesus, da igreja, dos apóstolos, que tenha tido esse comportamento de transferir a igreja para o Estado para comemorar a sua existência, para comemorar o seu aniversário. Então aí é que entra o fator. Tá? Então, o que de todas as contradições, o que mais se destaca para nós? A institucionalidade. Tá? O fator de uma igreja comemorar a sua existência institucional, não a sua existência como igreja de Cristo. Porque se ela tivesse que comemorar a existência dela como igreja de Cristo, ela deveria cumprir o padrão. Então ela não pode comemorar isso, porque ela não está representando uma continuidade. Ela está comemorando e festejando o quê? A sua institucionalidade, o seu encontro com o Estado, ou seja, a comemoração disso, de uma igreja que fornece agentes sociais para o Estado, que elege políticos para o Estado, comemorando e festejando isso, a união entre a religião e a política. Então é muito importante quem vai ver esse vídeo aqui o seguinte, que é possível festejar a união entre religião e política? Sim, porque religião foi feita para se unir com política. O que não pode é unir política e evangelho. Esse é o fato. Nós estamos aqui para registrar mais para nós a importância disso, do que o movimento se ampara e desafia. Que eles provem ao contrário. Que eles expliquem e apontem em Cristo e na história quando que ele foi isso. Político, estatal, quando que ele se colocou dentro de um parlamento para ter esse tipo de comportamento aí. Pastor, teve a questão também que as lideranças receberam homenagens lá dentro dessa sessão. Como é que o pastor vê isso? Bom, se a gente for fazer o contraste da forma como a humanidade e o sistema recepcionou nosso Senhor, a pergunta é essa. Aonde se encaixaria nele também a mesma coisa. Tá? Porque aí é que está a questão. A homenagem se foca em destacar o sistema político e religioso, ou seja, homenageamos o quê? Nós estamos homenageando um evento, um ofício, um acontecimento que prestigia isso, a união dessas duas coisas, o que é político e religioso ao mesmo tempo. Agora, se realmente fosse encaixar aquilo que se cumpriu em Cristo ministerialmente, é totalmente contraditório, porque o fim da carreira dele foi a crucificação como maior sentença. Porque foi assim como o sistema político e religioso o recebeu e o condenou. Então nada no que foi visto nele se encaixa no que a igreja vive agora. Esse é o ponto do movimento em relação ao seu manifesto, deixar muito claro que a igreja evangélica hoje, o movimento evangélico, não representa essa continuidade, mas a institucionalidade que o protestantismo gerou, certo? Um abraço, pessoal. Seguimos aí no propósito. Deus abençoe todos.